ao nosso pregador para expor o texto bíblico dessa vez. Obrigado, Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Sou o reverendo Maciel, da cidade de Juquiá, ali do Presbitério Vale do Ribeira, sino do litoral paulista, essa região ali de São Paulo. E saúdo o reverendo Rafael, abençoe a sua vida na condição dessa igreja, com toda a sua família. Saúdo também o Júnior, que foi o nosso contato, o convite para pregar a palavra de Deus hoje. Saúdo a todos aqueles amigos que há um tempo eu não vejo, e tive a oportunidade de ver hoje, de rever hoje, desde a última vez que vim aqui em Curitiba. Então, meus amados, é uma grande alegria estar aqui para poder transmitir a palavra do Senhor. E ainda, finalmente, eu quero parabenizar a igreja. 12 anos de existência, que Deus abençoe essa igreja e continue a abençoar, que essa igreja jamais saia dos trilhos do caminho do Senhor, sempre centralizando a palavra de Deus acima de todas as coisas. Amém? Vamos até o texto sagrado? Salmo 133. Salmo 133. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos orar pedindo que Deus nos ilumine. Senhor amado, nós queremos nos debruçar diante da Tua presença, ó Deus, e reconhecer a nossa incapacidade. Nós somos incapazes de compreender a Tua palavra, nós somos incapazes de pregar a Tua palavra, nós somos incapazes de viver a Tua palavra de uma maneira devida, e por isso nós pedimos a Tua ajuda. O Teu Santo Espírito enviado através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, da intercessão de nosso Senhor, venha nos encher, nos habilitar, ó Deus, para entender, pregar e praticar a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós nos reunimos para celebrar 12 anos dessa igreja. A igreja é, por excelência, um exemplo de união fraternal, de fraternidade entre irmãos. Da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo todo, fazem parte diversas pessoas de diversas línguas, com culturas, idades, histórias diferentes, todas unidas não só por uma questão de afinidade, é importante dizer. É muito mais do que afinidade pessoal, é muito mais do que amizade. É muito mais do que laços simplesmente culturais e terrenos. A igreja une aquilo que o mundo jamais poderia unir. Todavia, irmãos, é necessário sermos realistas para o fato de que essa unidade nem sempre foi fácil de ser conquistada no âmbito da prática da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que isso não foi algo simples. Essa unidade sempre sofreu muitas ameaças. Olhamos para o passado e vemos a igreja se dividindo por uma série de questões. Nós hoje não estamos livres disso. Nós também corremos o risco
de nos esquecer daquilo que nos une verdadeiramente. Nós também corremos o risco de nos esquecer daquilo que é o principal, da essência da nossa união, dos elementos principais da unidade fraternal. E por isso, meus irmãos, o Salmo 133, que exortou o povo de Deus a viver em unidade, no passado, ele continua exortando o povo de Deus a viver em unidade hoje em dia. Nos lembramos, através deste salmo, a respeito do valor, da beleza e da necessidade espiritual de estarmos unidos uns aos outros. Por isso, meus irmãos, diante disso, nós vamos olhar para este salmo de uma maneira mais atenta. Antes, porém, é necessário que a gente considere um pouco do contexto deste salmo. O Salmo 133 está dentro do contexto dos cânticos de romagem, que vai do Salmo 120 até o 134. Esses eram cânticos entoados pelos peregrinos de Israel quando subiam a Jerusalém. Eles, alegres por poder ir ao templo, peregrinando até Jerusalém, louvavam ao Senhor com estes salmos. E o Salmo 133, ele é uma espécie de clímax comunitário, lembrando que não era simplesmente importante, ou não era meramente importante ir até o templo. Havia algo mais essencial, mais substancial, que fazia com que aquela atitude não fosse só a atitude de um mero clube, de um mero ajuntamento de pessoas, mas fosse a atitude de pessoas que estavam e eram reunidas por um propósito muito maior. É nesse cenário, meus irmãos, que este salmo apresenta uma ideia central. E a ideia central deste salmo é a unidade fraterna do povo de Deus. A unidade fraterna do povo de Deus. Essa unidade, como diz, ela não é superficial. Ela tem características essenciais. E essas características essenciais, a sua natureza, a natureza dessa unidade, nós podemos enxergar neste salmo. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira coisa, meus irmãos, que nós observamos é que a verdadeira união fraternal, primeiro, é digna de celebração. Não há união fraternal sem que haja alegria, sem que haja celebração. O texto sagrado diz: ó, como é bom e suave, ou em algumas traduções, agradável, viverem unidos os irmãos. O texto começa com uma interjeição enfática, que chama a atenção para algo. Algumas traduções traduzem como vede, eis, olhe, preste atenção. É como se o povo reunido ali, depois daquela peregrinação, estivesse todos ali diante da presença de Deus, e alguém dissesse: olha aqui, ó, como é maravilhoso, como é bonito, como é agradável, como é suave viverem unidos os irmãos. Nós estamos falando de uma interjeição de surpresa alegre diante do Senhor. Por isso a união fraternal genuína tem que trazer alegria à nossa alma, ao nosso coração. O texto sagrado ainda diz que isto é bom e isto é suave. Isto é bom, irmãos, porque é algo correto, é algo que deve ser feito. É interessante que essa mesma palavra hebraica usada aqui para bom é uma palavra muito usada nos primeiros capítulos da Escritura, quando Deus cria todas as coisas e Ele diz que tudo era bom. Isso significa dizer que, de alguma maneira, a união fraternal é um propósito criacional de Deus, é algo correto, é algo legítimo a ser feito, mas não somente bom. O texto diz suave ou agradável. Deve ser algo, numa linguagem mais simples, algo gostoso de se fazer. Nós deveríamos achar gostoso nos reunir. Nós deveríamos achar agradável estarmos uns com os outros, louvando na presença de Deus. É por isso que no contexto dos Salmos, nós vemos várias vezes essa mesma palavra aqui sendo traduzida como agradável, suave, no contexto de louvor a Deus. Como é agradável louvar a Deus, como é suave louvar a Deus, como é doce, como é gostoso louvar ao Senhor. Veja, a união fraternal nos dá alegria porque une aquilo que é correto com aquilo que é agradável. Veja, nem tudo que é correto é agradável. Você já tomou uma bezetacil alguma vez? É correto, mas não é agradável. Você vai sair igual Jacó, né? Que teve um encontro lá com Deus, né? É uma coisa correta, mas não é agradável. A união fraternal, pelo contrário, tem duas características importantes aqui.
ela é boa, ela é correta, é legítima, deve ser feita, deve ser realizada, mas é também agradável. E o que é agradável? O texto salienta, a ênfase é viverem unidos os irmãos. Há uma ênfase aqui nessa construção hebraica que implica aqui, meus irmãos, em constância. Viverem unidos os irmãos constantemente. Não somente naquele momento de peregrinação, não somente nos momentos de festividade. É bom e agradável viverem unidos os irmãos, permanecerem unidos, terem coisas em comum, viverem como uma família. E essa construção aqui traduzida como viverem unidos, ela aponta para isso, aponta para o fato de que isso é uma questão, essa é uma realidade que deve ser contínua, não uma realidade esporádica tão somente. Meus irmãos, esse primeiro elemento importante, que a união fraternal deve nos trazer alegria, nos ensina que se a união fraternal não nos alegra, algo no nosso coração está errado. Se nós não temos alegria de vir à casa de Deus, de congregar, algo no nosso coração está errado. Nós não podemos tratar a igreja, irmão, simplesmente como uma obrigação. Não podemos vir tão somente arrastados para a igreja, sendo praticamente obrigados a abrir os nossos lábios, porque não temos ânimos para fazê-lo. Nós devemos entender que esse é um momento importante e que deve haver alegria no nosso coração. E por que muitas pessoas não têm alegria de ouvir a palavra, de louvar ao Senhor, de congregar? Uma resposta simples, irmãos, é porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Uma pessoa que gosta de um time de futebol, e às vezes até o idolatra, irá para um estádio e terá toda a empolgação, independente das circunstâncias, porque aquela pessoa ama aquilo. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se nós realmente amamos a Deus, nós deveríamos nos alegrar em cumprir algo que Deus ordenou, em estar junto ao povo de Deus. E se não temos essa alegria, se somos arrastados, se colocamos na agenda, mais um culto, mais uma reunião, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Difícil, acordar cedo para a escola dominical. Se nós pensamos dessa maneira, há algo de errado no nosso coração. Há algo de errado na nossa alma. Essa celebração, irmãos, ela não se restringe ao momento de culto. É verdade. Mas o momento de culto é um símbolo dessa união. De tal modo que nós podemos dizer que não há verdadeiro culto a Deus, ou não há verdadeira união fraternal se não houver verdadeiro culto a Deus. Se houver um culto a um Deus falso, ali não há verdadeira união fraternal. Nesse exato momento, muitas igrejas estão se reunindo em torno de ideias como teologia da prosperidade, pragmatismo e uma série de outros ismos. É um ajuntamento, mas se não é feito em nome do Deus verdadeiro e da forma que Deus estabeleceu, isso não é verdadeira união fraternal. Pode ser até agradável em certo sentido, mas não passa de um clube. E às vezes até menos fervoroso do que determinados clubes. Meus amados, a igreja então deve congregar. Nós temos muitos motivos para congregar na Escritura. A congregação foi um plano de Deus desde a eternidade. A congregação é uma ordem divina. Nós temos exemplos bíblicos históricos dos Salmos, do Novo Testamento, de um salmista desejando estar na presença de Deus, do próprio Cristo indo até a sinagoga. Ele que não precisava ir. A união fraternal e a congregação presencial, irmãos, faz a diferença na nossa vida. Testemunha para as pessoas que nós estamos adorando a Deus. E por isso que a desunião e a má vontade para congregar é o contrário disso. Testemunha o contrário. Quem vai querer servir um Deus que aqueles que são adeptos desse Deus não têm ânimo para servi-lo? As pessoas não vão se animar. O testemunho também é prejudicado. A segunda coisa importante, irmãos, que nós observamos sobre essa verdadeira união fraternal está no versículo de número 2. A verdadeira união fraternal exige
mediação sacerdotal. Isso significa que não há união verdadeira diante de Deus sem sacerdócio. Olha só o porquê da figura do sacerdote aparecer em um texto que fala de união fraternal. A primeira vez que eu li esse texto, não sei você, mas a primeira vez que eu li, há muito tempo atrás, não vou falar quando eu era pequeno, né? Porque eu ainda sou pequeno. E os irmãos deram risada, né? Mas quando eu era criança, eu não conseguia entender isso. Ó, como é bom e agradável os irmãos viverem unidos em união e tudo mais. É como a barba de Arão, o óleo que desce. Por que tem a ver a figura sacerdotal, a figura do sacerdote Arão com a união fraternal? Tem tudo a ver. Observemos o texto. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O óleo sagrado aqui, que era usado na separação de Arão e dos sacerdotes, em Êxodo capítulo 30 e capítulo 29, é mencionado aqui, irmãos. Nós temos então aqui uma referência importante a duas coisas claras. Primeiro é o sacerdócio, sem o qual não há aceitação diante de Deus. Não somos aceitos diante de Deus sem o sacerdote. Nem a nossa adoração pode ser oferecida diante de Deus sem uma mediação. E olha como o texto também evoca a unidade. O texto demonstra a figura de uma pessoa, como se toda a nação fosse simbolizada naquela pessoa, e como se o óleo que desce na cabeça unisse a barba e unisse as vestes. Então nós estamos falando de uma pessoa representando toda a nação, e o óleo descendo, unindo todo o corpo daquela pessoa, simbolizando unidade e necessidade de intercessão sacerdotal para que haja união. Não poderia haver verdadeira união sem mediação. Por isso que depois da queda, Deus institui sacrifícios. Por isso que depois da queda, Deus institui o sacerdócio faraônico. A figura evocada aqui. Por isso, depois da queda, é necessário que tenhamos algum tipo de sacrifício para que nos aproximemos de Deus. Não pensemos que a nossa união pode ser produzida por métodos humanos, por dinheiro, por contratações, por tecnologia, por qualquer coisa que esse mundo possa fazer. Não, a nossa união só pode ser promovida se houver uma mediação sacerdotal e se houver sacrifício. Sem mediação sacerdotal, meus amados, a união não é fraternal em Deus. É mero acordo humano. Acordo humano. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Você concorda? Eu concordo? São acordos humanos, meros, sem a mediação sacerdotal. Assim, meus irmãos, como o corpo não funciona sem a cabeça, assim a igreja não é nada sem o sumo sacerdote da ordem não de Arão, mas de Melquisedeque, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E nós sabemos que o nosso sumo sacerdote, irmãos, ele é superior a Arão. E a ordem do sacerdócio de Jesus Cristo é superior à ordem do sacerdócio araônico. Portanto, nós temos mais responsabilidade em, de fato, entender que a união fraternal depende da intercessão de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Fora de Cristo, não existe união verdadeira. Talvez você conheça algumas famílias que são unidas. É bonito ver uma família unida, né? Todo mundo unido ali se encontra. Lá na cidade de onde eu estou pastoreando, Juquiá. Alguém já ouviu falar de Juquiá, exceto o pessoal lá do Vale do Ribeira? Já ouviu falar? Olha aí, viu, irmãos? Pelo menos uma pessoa. Já ouviu falar também, né? Olha lá, já ouviu falar também de Juquiá. Pô, tem bastante gente aqui. Quem é de Juquiá? Levanta a mão. Lá tem famílias grandes. É bonito ver famílias se encontrando todos os domingos. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas a união fraternal vai além disso. A união fraternal não depende de elementos étnicos, consanguíneos, culturais, de afinidades. E às vezes nós confundimos a reunião da igreja com todos esses elementos.
embora esses elementos existam, o mais fundamental é que estejamos unidos em torno de Jesus Cristo. Nós podemos, irmãos, até admirar os pastores, os obreiros. Nós devemos, na verdade, obediência aos obreiros que são fiéis. Isso é importante. Mas veja, às vezes nós nos esquecemos que os obreiros, os pastores, os líderes, eles não são o sacerdote. Eles não são a cabeça da igreja. E é por isso que nós temos, às vezes, crentes saudosistas. Naquela época, fulano, determinado pastor era assim. Tá bom, mas ele é o sacerdote da igreja? Mas naquela época funcionava desse jeito. Calma aí. Se a nossa fé se restringe ao período da nossa vida em que determinado líder nos ajudou, a nossa fé não está centralizada em Cristo. É por isso que, terrivelmente, comunidades evangélicas crescem aos milhares, até aos milhões, em torno de figuras humanas. Mega igrejas, mega pastores, com mega salários. Só o relógio já desses camaradas, né? Se você tira aquele pastor daquela mega igreja, praticamente a igreja se divide, porque a igreja não estava unida em Cristo. Ela estava unida em torno de uma personalidade. São praticamente donos da igreja, que passam a igreja por seus filhos. E assim vai. Não há união fraternal nisso, irmãos. Jesus é o cabeça e a cabeça da igreja. É em torno de Jesus Cristo que nós devemos, na verdade, nos concentrar. Só há verdadeira união fraternal quando há o sacerdócio de Cristo centralizado. E nós devemos entender isso de uma maneira muito clara. Por isso os reformadores salientaram tanto a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Não que os reformadores eram contra o ministério pastoral, não, é extremamente necessário. Mas eles eram contra a ideia papal, a ideia episcopal, de uma maneira absoluta, que centralizava a igreja em torno de um cabeça humano, sendo que o cabeça da igreja é Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja de Colossenses, meus amados, havia uma heresia naquela igreja chamada Problema de Colossos, uma mistura, um sincretismo de doutrinas judaicas com doutrinas pagãs, cheia de elementos ali legalistas e elementos gnósticos ou de uma semente do gnosticismo. Paulo trata aquele problema porque aquela heresia em Colossos estava diminuindo, ofuscando a pessoa de Cristo. Tudo que ofusca Cristo na igreja, irmãos, deve ser retirado. E Paulo escreve então uma carta para esta igreja, no capítulo 1, versículo 13 até o versículo de número 23, que é praticamente um hino de exaltação a Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo sim deve ser centralizado. Ele é o Senhor de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele criou potestades e principados. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Através do seu sangue ele dá redenção. E Paulo coloca diversos elementos maravilhosos ali, mas mostrando que a igreja não pode ter outro cabeça ou outra cabeça além de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Em que a sua fé está sendo firmada? Em que a nossa fé está sendo firmada? Pessoas são importantes, mas só Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que une a igreja em torno dele. Não há verdadeira união fraternal sem mediação sacerdotal. A terceira coisa importante, irmãos, é que a verdadeira união fraternal, ela gera vida, gera vivificação. Olha só como isso aparece no nosso texto. A parte A do verso 3 diz que a união fraternal é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Essa é uma figura interessante utilizada pelo salmista, porque o Monte Hermon era conhecido pela sua exuberância e porque era um monte úmido, tinha muito orvalho ali. E essa figura do orvalho, o orvalho que dá vida, o orvalho que gera vida, é evocada aqui, mostrando que a verdadeira união fraternal deve gerar vida. Mas veja, meus irmãos,
Embora o Monte Hermon e Sião, porque o texto está dizendo que o orvalho vai do Monte Hermon até Sião, mas há uma distância de 200 quilômetros desde o Monte Hermon até Sião. Isso significa praticamente impossível o orvalho ir do Monte Hermon até Sião. Demonstrando para nós que o salmista está evocando aqui, então, uma figura de linguagem, mostrando que a união fraternal, ela desce, vem de Deus, nos lugares mais distantes até os lugares mais próximos onde se faz o culto, unindo todas estas coisas. Isso significa dizer, meus irmãos, que a união fraternal une aquilo que parece impossível ser unido. Não é isso que Jesus fez na cruz? Na cruz, Jesus faz o milagre de unir o judeu com o gentil. Na cruz, Jesus faz o milagre de unir aquele que é indigno, que somos nós, com aquele que é santo. Ele nos une com Deus. Jesus faz o impossível na cruz. A união fraternal, que vem da mediação sacerdotal, da obra sacrificial de Jesus Cristo, faz o impossível. Imagina, irmãos, na igreja primitiva. Um judeu sentado do lado de um gentil. A gente sabe que tinha problemas, né? Mas era bonito ver como os verdadeiros crentes passavam por cima de suas diferenças culturais e etc. para adorar a Jesus, para glorificar o nome de Jesus. Esse poder, meus irmãos, que há na união fraternal. Se a gente levar em consideração a teoria de alguns estudiosos de que esse salmo foi escrito no contexto em que Davi estava sendo aclamado como rei de todo Israel, este salmo fica mais brilhante ainda aos nossos olhos. Porque quando o texto diz que o orvalho desce do Monte Hermon até Sião, nós estamos falando de norte e sul de Israel. E se nós olharmos o contexto, perceberemos que Davi foi declarado rei gradativamente. Primeiramente num grupo pequeno de pessoas, depois Jerusalém, depois sobre todo Israel, e ainda assim sofrendo muita resistência, porque as tribos se dividiam muito. Resistência essa que nunca foi sanada e apareceu na divisão da tribo posterior, com Roboão e Jeroboão. Mas olhando para esse contexto, o que esse texto está dizendo para nós então? A verdadeira união fraternal une aquilo que parece impossível ser unido. Estamos aqui hoje, temos preferências diferentes. Alguns torcem, infelizmente, para o Corinthians. Estou brincando. Outros, felizmente, para o São Paulo. Irmãos, ficar bravo comigo, né? Preferências pessoais, irmãos. Preferências relacionadas a questões de gosto, de criação. Somos diferentes, mas há algo maior que nos une, que não deveria jamais nos separar. Portanto, assim como o orvalho, a união verdadeira traz vida à terra seca. Quando nós temos verdadeira união, nós somos, no bom sentido, contaminados por essa união. Nós temos vida com essa união. O meu pai trabalhou a vida toda como técnico em eletrônica. E quem mexe aí com elétrica e eletrônica sabe da figura do isolamento, né? Quando tem uma carga, você tem que isolar. Quando tem ali um fio solto, você tem que isolar para que ele não transmita. Há muitos crentes que vivem isolados, que não congregam, que não participam, que não têm comunhão. E é como a eletricidade mesmo. Se você se isolar, você não vai ter vida. A vida vem de Cristo, mas ela se manifesta na prática, através da união fraternal. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se isole, perdoe, ame, abrace, seja vivificado junto ao povo de Deus. É por isso que Tiago diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse texto, especialmente a parte B, é usada pelas igrejas pentecostais, neopentecostais e outros movimentos, para mostrar o poder da oração, né? Muito pode a oração do justo, então vamos orar aqui. Mas ele não está dentro do contexto de pedidos egoístas. Ele está dentro do contexto de união fraternal. Confesse os seus pecados, ou seja, fale de suas falhas para o seu irmão.
ore junto com ele. Isso, irmãos, nós estamos muitas vezes tão longe dessa realidade que nós perdemos essa característica muitas vezes. Estou falando da igreja de uma maneira geral. Não confiamos em falar. Poxa, como que eu vou falar da minha dificuldade aqui por meu orar? Será que ele vai falar para alguém? Não somos confiáveis, né? Nós temos que consertar isso. Nós temos que nos arrepender diante de Deus. Porque a união fraternal da vida, à medida que nós podemos confiar uns nos outros, compartilhar os nossos problemas uns com os outros, pedir oração, sem medo de ser julgado. E assim fazendo com que a igreja seja de fato um lugar em que as pessoas podem ter verdadeira união entre irmãos fraternal. Por último, meus amados, o texto nos demonstra que a verdadeira união fraternal aponta para a igreja de Jesus Cristo, sobre a qual permanece a bênção para sempre. Ali, o texto diz: ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali se referindo a Sião, que naquele contexto era o lugar onde o povo de Deus se reunia, é onde ficava o templo. Símbolo da presença de Deus, o lugar onde o povo se concentrava para glorificar o nome de Deus. Ali Deus ordena a bênção, a graça que vem sobre e vem da união verdadeira de Deus. Ela soberanamente agracia o povo de Deus. Perceba, irmãos, que nesse ponto aqui é importante destacar que todo esse processo é pela soberania de Deus. Observe, o óleo desce, o óleo vem de Deus, o orvalho desce, o orvalho vem de Deus, e ali Deus ordena sua bênção para sempre. A soberania de Deus está em todo o processo. É Deus que faz todas as coisas, Deus que promove todas as coisas, é Deus que realiza todas as coisas. O texto diz que essa bênção é para sempre, demonstrando então esse efeito, que não é efeito momentâneo, é um efeito duradouro. A verdadeira união fraternal, então, pode promover uma verdadeira felicidade. É ali onde Deus ordena a sua bênção, ou seja, é ali onde há pessoas verdadeiramente abençoadas. Às vezes nós atrelamos a bênção a questões materiais, né, irmãos? Não fazemos isso? Esse dia eu estava pensando sobre isso. Vou contar um testemunho para os irmãos. Esses dias o meu carro quebrou. Deu um problema lá, eu tive que levar na outra cidade, Registro, né? De Juquiá para Registro. Aí faz tempo que eu não pegava ônibus lá na cidade. O pessoal chama ônibus lá de cata-osso. Que expressão pejorativa. Aí eu peguei o cata-osso. E claro, na época do seminário a gente pegava muito ônibus, né? Ia para São Paulo, ônibus, metrô. Só que eu havia me esquecido do ambiente do ônibus, né? Do ambiente do cata-osso. E ali, pelo menos naquela situação que eu estava, não era um ambiente muito cheiroso. Naquele contexto, tá, irmão? Eu sei que os ônibus lá de São Paulo, da região urbana, eles têm ar-condicionado, né? Outro contexto. Estou falando do contexto lá, do testemunho que eu vou contar para os irmãos. E ali eu comecei a pensar na vida daquelas pessoas, na realidade delas. E tinha um bêbado do meu lado, perturbando, irmãos, xingando. E era de dia, hein? O camarada estava... E ele estava dando um conselho para uma criança, engraçado. Dizendo, você não seja igual eu. Falando para a criança, né? Não seja igual eu e tal, você tem que estudar, você tem... Beleza, né? E eu pensando comigo, eu estava tentando tirar uma sonequinha nessa hora, né? Com aquela cabeça naquele ferro, né? Não tinha nem estofado nada, um ferro. Tá batendo. E aí eu me esqueci que lá eles colocam, você tem que colocar um cartão para entrar e depois um cartão para sair. É assim aqui ou não? Não, né? Lá é assim. Você vê, aqui é mais moderno, né? E eu esqueci que tinha esse negócio do cartão para voltar, perdi o cartão. Aí parou o ônibus, o motorista desceu, aí o pessoal virou aquela bagunça toda. E o bêbado queria me ajudar. Eu ajudo você aí, passa o meu cartão aí. Eu fiquei pensando, irmãos, como
às vezes a gente olha para pessoas simples e às vezes a gente julga a realidade delas como se não fossem pessoas abençoadas. Nós temos essa característica. Nós temos esse preconceito. Por isso que nós atrelamos muitas vezes a bênção de Deus à prosperidade material. Jesus contou diversas parábolas para nos mostrar que isso é um verdadeiro engano. A parábola do rico e do Lázaro, a parábola do mordomo infiel, a parábola do rico louco e tantas outras. O texto sobre o jovem rico e tantas outras passagens que demonstram para nós que a essência das coisas não está naquilo que é material. E nós, por causa do nosso conforto, nós geramos uma certa separação entre nós e as outras pessoas. Não gostamos do cheiro, não gostamos do comportamento, achamos que as pessoas não são abençoadas porque não tem determinado tipo de bem. Nós julgamos, irmãos. Nós julgamos. É só você imaginar que você está passando na rua e de repente vem alguém e te apresenta dois pastores. Um pastor está vindo a pé, lá de longe, está vindo a pé de chinelo e tal, mas pelo menos está de calça, né? Chinelo de calça. E vindo esbaforido ali, todo suado, né? Porque estava caminhando ali, ele não tem um carro. E o outro pastor vem num carro luxuoso. Esses dois pastores são apresentados para você. Esse aqui é o pastor fulano de tal, né? E ele é pastor de determinada igreja. Aí você apresenta o outro pastor. Veja, nós, se formos honestos, lá no fundo nós pensamos assim: poxa, esse camarada acho que não é bem sucedido. Você não estaria assim. Veja, irmãos, estou dizendo isso porque o texto está dizendo que é na união fraternal que as pessoas são verdadeiramente abençoadas. Não é na união pelo dinheiro, não é na união pela prosperidade material, não é a união pelos projetos humanos. É na união fraternal que verdadeiramente as pessoas são abençoadas. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus foi rejeitado pelos religiosos de sua época porque aparentemente não era o Messias que se enquadrava naquilo que deveria ser o Messias. Um rei com pompa, com poder militar e reconhecimento das autoridades religiosas. Jesus não tinha aquilo que os ricos de sua época tinham. Não estou pregando missão integral aqui não, tá, irmãos? Rejeitamos isso. Só estou falando de uma realidade. A realidade que nós devemos entender que, por mais humilde que um lugar e que uma pessoa seja aos nossos olhos, se ela é crente em Cristo Jesus, ela é verdadeiramente abençoada. Verdadeiramente abençoada, bem-aventurada. Bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta da justiça, bem-aventurados aqueles que sofrem. Felizes verdadeiramente aqueles que têm características de serem filhos de Deus. Por isso, meus amados, o texto está restringindo o local ou o estado de bênção. É na união fraternal que as pessoas são felizes. Por isso, não é onde eu me sinto melhor, mas onde Deus ordena a sua bênção. O seu coração não foi dado por Deus para que seja um critério acima da palavra de Deus. Eu vou aonde eu me sinto melhor. Cuidado. Eu converso e o meu círculo de amizade é com aqueles que eu me sinto melhor. Cuidado. Nós podemos estar fazendo um tipo de separação por coisas que não são essenciais e minando e quebrando os elementos fundamentais da união fraternal. Agora, irmãos, eu fiz praticamente um link direto aqui entre Sião e a igreja, né? De uma forma muito abrupta. Mas há um texto da Escritura, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para que a gente entendesse como os apóstolos entendiam que Sião se cumpre espiritualmente na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Antigo Testamento aponta para o Israel espiritual, que é a igreja. Olha só o que esse texto diz. Hebreus 12, 22. Lembrando que o texto foi escrito para os hebreus, né, para aqueles judeus que eram convertidos. O texto diz:
mas tende chegado ao Monte Sião. Ele está falando para os crentes ali. Olha, vocês crentes, aqui também hoje, vocês já chegaram ao Monte Sião. A cidade do Deus vivo. Olha quantas nomenclaturas sobre a igreja. A Jerusalém celestial, e a incontável hoste de anjos, e a Assembleia Universal, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja de Jesus Cristo, na igreja de Jesus Cristo se cumpre todas as bênçãos referidas a Sião. Meus irmãos, diante destas verdades desse texto, sobre as características da verdadeira união fraternal, eu gostaria de me encaminhar para o encerramento dessa mensagem, convidando os irmãos a olharem para o próprio coração, olhando para o nosso coração. O povo de Deus sempre teve dificuldade com a união. As tribos de Israel competiam por poder, por prestígio, e isso resultou na divisão das tribos, história que os irmãos provavelmente conhecem bem. Na igreja de Corinto, a igreja trocou Cristo por rótulos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Hoje, irmãos, infelizmente não é diferente. Nós somos tentados a esses mesmos erros. Nós nos dividimos por preferências de líderes, de opiniões, de estilos, e guardamos até mágoa uns dos outros, silenciosamente no coração, às vezes sem que as pessoas saibam. Nós nos aproximamos de pessoas que pensam como nós pensamos, e nós nos afastamos de pessoas que não pensam como nós nos isolamos dos nossos grupinhos. Quando Cristo, nosso Senhor, nosso sumo sacerdote, deixa de ser o centro da igreja, qualquer coisa vira motivo de separação. Até a cor da igreja. Vai pintar de que cor? Se Cristo não é o centro, vai dar divisão. Paulo, Apolo e Pedro, irmãos, não tinham diferença substancial em termos de mensagem. Os três eram homens de Deus. Qual é a diferença deles? Personalidade, talvez estilo de pregação. E o povo estava se dividindo por conta disso. Talvez aqueles que gostavam de Apolo pudessem dizer de Paulo: Paulo usa uma linguagem muito simples. Eu prefiro uma linguagem de Apolo, uma linguagem com uma retórica mais greco-romana, algo mais rebuscado, mais acadêmico. E as pessoas estavam se dividindo por essas questões, que não são importantes, que não devem dividir. Quando preferências que não são importantes nos dividem, isso é um partidarismo pecaminoso. Por isso, na maioria das vezes era melhor que eles tivessem renunciado aos seus posicionamentos, em prol da unidade do reino. E por vezes, irmãos, nós não fazemos isso. O resultado é, infelizmente, igrejas locais cheias de grupinhos e espiritualmente seca, sem vida espiritual. Mas a Escritura, meus amados, ela nos corrige através desse texto da palavra de Deus. A vida desce onde há unidade. O orvalho desce onde há unidade. Ali ordena Deus a sua bênção e vida para sempre. Antes de ir para a cruz, irmãos, Jesus orou por nós. Em João 17, nós temos aquilo que é chamado de oração sacerdotal de Jesus Cristo. E Jesus pediu ao Pai que nós fôssemos um nele. Porque Jesus sabia que a divisão desagrada a Deus e prejudica o povo de Deus. Nós vivemos num mundo, meus amados, em que as pessoas celebram cada um no seu quadrado, como dizem algumas músicas até. Cada um na sua. Você não tem a ver com a minha vida. Eu cuido da minha vida. E nós nos voltamos para os nossos próprios sonhos, projetos e desprezamos o corpo de Cristo muitas vezes. Nós devemos nos lembrar, finalmente, que a cruz não somente perdoa os nossos pecados. É claro que esse é um elemento dos principais das Escrituras, né? Do poder da cruz de Cristo.
perdoar pecados, mas a cruz não somente perdoa pecados, a cruz reconcilia pessoas, a cruz une pessoas. Paulo explica isso da seguinte maneira em Efésios capítulo 2, dizendo que através do seu sacrifício Jesus derrubou a barreira, o muro de separação que havia entre os dois povos, gentios e judeus. A unidade, meus irmãos, não é afinidade, mas é submissão comum, submissão de todos nós ao Senhor. E que a oração de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, nesse dia tão festivo, em que nós aqui estamos numa união fraternal, em fraternidade. Esse dia tão maravilhoso que Deus tem dado. As palavras de Cristo, portanto, ecoam e devem ecoar, e com elas eu termino essa mensagem de hoje. Ecoar no nosso coração. Jesus diz, João 17:22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Deus abençoe todos os irmãos, que possamos ser cheios do Espírito para praticar estas verdades. Deus abençoe.